Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Beleza pura? Galera, vamos resolver essa questão aqui, que é de gráfico de MUV, que é o movimento uniforme variado. É uma questão maravilhosa. Bora lá, então? Então a questão fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir representa a posição S em função do tempo t para um corpo que se move com aceleração constante. Então, move. Legal? Que é movimento uniformemente variado. Com base nas informações fornecidas pelo gráfico, determine a função horária S de t, que descreve o movimento do corpo. Legal. Então, galera, ele vai querer a função horária baseada no movimento que o corpo descreve pelo gráfico S por t. Legal. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? A gente tem que identificar... Aqui ele já falou que ele é um gráfico de movimento com aceleração constante. Mas se eu olhar o gráfico, eu conseguiria já notar isso. Por quê? Quando a gente tem um movimento que é do tipo movimento uniforme, a gente tem o gráfico que é uma linha reta, ou subindo ou descendo. Como a gente tem um gráfico que forma uma parábola, então a gente está trabalhando com um movimento uniformemente variado. Mas como ele já deu a dica para a gente, então aqui só está confirmando. Legal. Então, de cara, quando a gente analisa o gráfico, a gente já consegue tirar duas informações importantes. A primeira, que é o seguinte: o gráfico ele está com a parábola com a concavidade para baixo. Então é um gráfico triste. Então se olhar aqui, é um gráfico triste. Se é um gráfico triste, isso significa que a aceleração é negativa, é menor que zero. Tá? Se fosse um gráfico que a concavidade fosse para cima, ou seja, que a parábola fosse para cima, esse é um gráfico feliz. Um gráfico feliz, a aceleração é positiva. Então, a primeira coisa que a gente já percebe desse gráfico, que como ele está com a concavidade para baixo, é um gráfico triste. Um gráfico triste, a aceleração é menor que zero. Legal. Então, quando a gente for realizar as contas, a aceleração vai dar negativa. Legal. Outro ponto importante é ver que o gráfico ele corta o eixo Y, que é o eixo aqui do espaço, no ponto zero. Então, o ponto que ele corta esse lado do gráfico, que é o eixo vertical, que é do espaço, é o espaço inicial. Então, de cara, ele já está falando que o espaço inicial é zero. Então, 0 metros. Beleza? Então, a gente já tem duas informações importantes. O espaço inicial e a gente sabe que a aceleração é negativa. Então, vamos escrever a equação, que é a equação horária de S por T, que é a equação horária do espaço, a gente conhece como sorvetão. Então, vamos escrever o sorvetão. Ó. Então, ele é assim. Então, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Legal. Então, ele quer o desenvolvimento dessa equação. Então, ele quer encontrar o S0, ele quer encontrar o V0 e que a gente encontre o A, que vai ser a aceleração, espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Legal. Para resolver essa questão, a gente vai propor duas maneiras diferentes. Tá? A primeira, a gente vai levar em consideração o vértice dessa parábola, que é esse ponto aqui. Esse aqui é o vértice da parábola. Então, o primeiro modo, a gente vai levar em consideração o vértice, tá? O que tem de especial no vértice? O vértice, um ponto especial dele, é que o tempo que acontece o vértice, ele é menos V0 sobre a aceleração, tá? Então, se você pegar a velocidade, pegar ela negativa e dividir pela aceleração, vai ser o tempo que vai acontecer o vértice. Então, como a gente sabe que o tempo do vértice, olhando o gráfico, é de 5 segundos, então o que eu tenho de cara aqui? Eu tenho que 5 é igual a menos V0 sobre A. Esse A que está dividindo, eu posso passar do outro lado multiplicando. Então, eu vou obter que 5A igual a menos V0. Legal. Então, eu já tenho a primeira relação entre a aceleração e a velocidade inicial. Então, por enquanto, eu vou deixar ela aqui. Legal.
como no vértice o espaço que o corpo vai ocupar é de 100, então, se eu pegar a equação do sorvetão e aplicar o tempo igual a 5, eu vou obter o espaço igual a 100. Então, para tempo do vértice de 5 segundos, o que eu vou obter? O espaço vai ser de 100 metros. Então, vamos substituir no sorvetão essas informações. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Legal. O que a gente já tem? Então, para o tempo igual a 5, para o tempo igual a 5, o espaço é 100. Então, o espaço é 100. O S0, a gente viu que no gráfico é onde corta o eixo vertical, que é o 0. Então, o espaço inicial é 0. Beleza. Mais velocidade inicial vezes o tempo, que vale 5, mais a aceleração vezes 5 ao quadrado sobre 2. Então, vamos desenvolver aqui. Vai ficar 100 igual a 5 vezes 0, mais 5 ao quadrado dá 25. Então, 25 vezes A dividido por 2. Legal. Então, por enquanto, vamos deixar a equação aqui. Então, a gente vai parar por aqui. Como nós temos essa relação e essa relação, que ambas dependem de V0 e A, então o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, pegar o V0 aqui, isolar ele e substituir aqui com a relação. Tá? Porque a gente tem duas incógnitas, que é V0 e A, e duas equações. Então a gente consegue resolver. Então, olha só o que dá para fazer. Vou pegar esse cara e vou isolar o V0. Então ele está assim, V0 igual a 5A. Esse sinal negativo, eu vou passar para o outro lado. Então, V0 vai ficar menos 5A. Legal. Vou pegar esse V0 e vou substituir aqui na equação, para a gente poder encontrar, no caso de cara de aceleração. Então, desenvolvendo fica como? Fica assim, 100 é igual a 5V0, que é menos 5A, mais 25A sobre 2. Então, 100 é igual a 5 vezes menos 5 dá menos 25A mais 25A sobre 2. Legal, o que eu posso fazer? Então, aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Então, eu vou fazer o processo, de dividir e multiplicar. Então, 2, aqui como não tem nada, dividido por 1, Então, aqui está dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 25, menos 50A. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 25 dá mais 25A. Legal. Esse 2 que agora ficou em comum para todo mundo, eu posso passar ele do outro lado da igualdade, que ele está dividindo, passa multiplicando. Aqui eu não posso fazer isso porque ele tem que estar em comum para todo mundo da direita, Como agora ele está em comum com todo mundo para a direita, eu posso passar multiplicando. Então vai ficar 200 igual menos 50 com mais 25 dá menos 25A. Então, portanto, o A vai ficar sendo 200 dividido por menos 25, o A vai valer menos 8 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então, fazendo a continha, a gente obteve menos 8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Legal, era o que a gente está esperando, que a aceleração tem que ser negativa, porque o gráfico é para baixo, e para baixo é triste, triste é negativo, aceleração negativa. Legal. Agora, como eu já descobri a aceleração, eu posso substituir aqui nessa relação de V0 para achar o valor dele. Então, como V0 é menos 5A, então, logo, V0 vai ser menos 5 vezes menos 8, V0 vai ser menos com menos dá mais, 5 vezes 8, 40 metros por segundo. Legal, então a gente já descobriu tudo. Então a equação horária dos espaços, que é o sorvetão, vai ficar assim. Então, o S, que é o S de t, que é baseado em t, vai ser o S0, que é 0, mais
V0t, o V0 é 40, então vai ficar 40 vezes t, e a aceleração, então mais menos 8 vezes t quadrado sobre 2. Legal. Então, o S de t vai ficar, o zero vai sumir, vai ficar 40t, mais com menos a menos. Aí dá para simplificar, né? O 8 dá para dividir, então aqui fica 1, aqui fica 4, vai ficar menos 4t quadrado. Olha que beleza. Então, essa é a equação que representa a equação horária dos espaços, que representa esse gráfico aqui. Mas pode perguntar, Pablo, mas e se eu não lembrar dessa relação que você passou do vértice? Tem como fazer de outro jeito? Tem, e eu vou fazer agora. Partiu! Então, galera, ó, a gente vai resolver agora, então o método 2, é sem considerar a informação do próprio vértice, lembrando que era menos v, o tempo do vértice é menos V0 sobre A. O que a gente pode fazer? Olha só, a gente sabe que essa equação, né? Que é a equação do sorvetão, então vai ficar S igual a 0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para poder resolver. Então eu vou precisar de 2 pontos. Tá? E aqui eu tenho 2 pontos. Na realidade eu tenho até 3, tirando o próprio zero, né? 0, 0 já matou, então a gente já sabe. A gente tem 2 pontos conhecidos. Na realidade 3. O próprio vértice, que é 5, o parzinho 5 por 100 metros. O outro 10 por 0 e 11 por menos 44. Então aqui eu vou usar o 5 por 100 e depois o 10 por 0. Então, ó, se para tempo é igual a 5 segundos, onde que o corpo vai estar? Então, no gráfico para 5 segundos, ele vai estar na posição 100. Então, o espaço é de 100 metros. Então, vamos substituir. Ó. Vai ficar 100 é igual a V0 vezes 5 mais A vezes 5 ao quadrado sobre 2. Então, 100 é igual a 5 vezes 0 mais 5 ao quadrado, 25A sobre 2. Legal. Então, aqui eu posso colocar em comum também. Então, 100 é igual. Então, aqui 2 dividido. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5 dá 10. 10 vezes 0, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 25. 25A. Agora, esse 2 eu posso passar do outro lado multiplicando. Então, vai ficar 200 igual a 10 vezes 0 mais 25A. Como todo mundo é múltiplo de 5, aqui eu posso dividir tudo por 5 para simplificar. Então aqui vai ficar 40 igual, né? Porque 200 por 5 dá 40. 10 por 5 dá 2. 2 vezes 0. E 25 por 5 dá 5. 5A. Legal. Vou guardar essa informação, essa equação. Então a gente usou um ponto. Agora a gente pode usar o outro ponto, que é para t igual a 10 segundos, o espaço vai ser de 0. Legal. Então, 0 metros. Vai ficar 0 igual a V0 vezes 10 mais A vezes 10 ao quadrado sobre 2. Então, 0 igual a 10 vezes 0 mais 100. 10 ao quadrado 100 vezes A dividido por 2, que já dá para simplificar. Então, dá 50. Vai ficar 0 igual a 10 vezes 0 mais 50A. Legal. Então, ó, aqui a gente tem uma primeira equação, depois a gente tem uma segunda equação. A segunda a gente consegue desenvolver mais, porque, ó, como tem a 0, a gente vai passar do outro lado. Então, ó, vai ficar 0 igual a 10 vezes 0 mais 50A. O que eu vou fazer? Eu passo, por exemplo, a aceleração para o outro lado, então vai ficar menos 50A vezes igual, né? 10 vezes 0. Então, a aceleração vai ficar 10 vezes 0, passo menos 50 dividindo. Legal, então a aceleração que vai dar menos V0 dividido por 5, que eu posso multiplicar o 50 com 10. Legal, que é
o 3 aqui. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso substituir a equação 3 na equação 1. Que a gente vai conseguir resolver. Então, substituir vai ficar assim, ó. 40 é igual a 2 vezes 0 mais 5 vezes a. E a aceleração vale menos vezes 0 sobre 5. Então, 5 corta com 5, simplifica, dá 1 e 1. Então, 40 vai ser 2 vezes 0, mais com menos a menos, então vai ser menos vezes 0 sobre 1. Legal? 40, 2 vezes 0, menos V0, dá V0. Então, o V0 dá 40 metros por segundo. Legal. Como a aceleração é dada com essa relação de V0, então, logo, o que a gente tem? Que a aceleração vai ser menos 40 dividido por 5. Então, a aceleração vai ser de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então, portanto, a equação horária do espaço com o sorvetão vai ficar o S0 que é 0, V0t que então vai ficar 40t menos 8 vezes t quadrado sobre 2. Aqui dá para simplificar, dá 1, 4. Então, a gente obtém que S de t vai ser 40t menos 4t quadrado. Olha só que bacana. Então, galera, a gente tem essas duas opções para poder resolver esse tipo de questão, que é encontrar a função horária dado um gráfico. Conhecendo, lembrando a relação do vértice, que o tempo do vértice, né, que é esse carinha aqui, ele representa menos V0 sobre A. Aí a gente faz as contas, substitui e encontra. Ou, como a gente tem vários pontos, a gente simplesmente pode substituir na própria equação e fazer as relações para poder encontrar os valores. Beleza? É isso aí, galera. Bora continuar nos estudos aí. Muita força, muita garra. A gente vai vencer. Precisando, pode contar sempre com a minha ajuda. Beleza? Valeu!